Vou te contar como o neoliberalismo influencia Não, sua... calma aí. A Quê? Igreja Católica estragou o comunismo. Aonde? Ali embaixo, movimento conservador, ali, ó, a Igreja Católica estragou o comunismo. Aqui? É. Mas veja, as igrejas evangélicas neopentecostais, elas estão muito longe, mas muito longe de ter o poder que a Igreja Católica tinha nos primeiros 50 anos do século XX. É mesmo? É muito. Muito, longe. ao ponto de que, veja, a Igreja Católica controlava Eu achei boa que a parte... Igreja Católica nunca tinha tido... Não, a Igreja Católica controlava boa parte do sistema de saúde, a parte dos hospitais filantrópicos que não existiam. até hoje, né? Sistema de saúde Vamos ver. nacional, ela controlava boa parte do ensino. Calma aí, João. Meu Manuel, Vossa Senhoria, um ignorante. Dizer que alguém controla por ter construído esses hospitais é diferente do que o sentido que você está atribuindo aqui, o desgraça. É evidente que o que a igreja fez foi construir, usando o próprio patrimônio da igreja, os hospitais. E por isso, vê como é caótica a situação brasileira. Metade dos hospitais do país eram Santa Casas. E isso é muito mais uma representação de qual era o papel da igreja na sociedade, do impacto que a igreja tinha, do que, não, a igreja tá subvertendo o Estado. Não é isso, cara. Que isso? Que vergonha, cara. Que vergonha. Não, e os colégios católicos e tudo. Que isso, cara? Que isso? Você colocando como, não, a igreja tá... O que vocês acusam os neopentecostais de fazer é tentar tomar o Estado. E a igreja católica faz isso do seu próprio bolso. Do bolso dos fiéis. Calma aí. Vamos botar ordem nisso aí, cara. Tanto de base quanto do ensino superior, a partir dos colégios, das diversas ordens católicas, das faculdades católicas. Ela controlava em muitas cidades registro de nascimento, registro de morte. Era Porque o Estado não tinha condições técnicas de fazê-lo. Meu Deus do céu. Que isso, João Manuel? Não é uma questão de deixa aqui a gente tomar essa função aqui. Não, esse tipo de separação já havia acontecido há 300 anos. Só que não tinha estrutura para um município com 50 pessoas, com a vila, de fazer controle de nascimento e morte. E a Igreja Católica ia lá e fazia. Porque 99% das pessoas ali eram fiéis. Calma aí, cara. Que ausência de sensibilidade para os fatos históricos. O único lugar que tinha capacidade de, enfim, ser um espaço cultural, de debates, de uma janela para o mundo. Então a Igreja Católica teve muito poder durante todos os primeiros 50 anos do século XX, e ela também difundia temas morais. Tipo assim. De novo, os espaços de debate aconteciam porque boa parte das grandes universidades ainda não estava estabelecido no Brasil. O Brasil é um país que foi estabelecer um curso de filosofia em 1970. Assim, vamos entender a situação específica do Brasil. O Brasil era um país deseducado. Então é evidente que as grandes discussões iam estar no seio da igreja, que sempre se preocupou em fundar a universidade. Não é, repito novamente, não é porque existe uma conspiração, um movimento de tomada do poder. É porque havia um movimento, uma autonomia e uma tentativa real de criação dessas instituições em termos católicos. Mas isso apenas porque sempre foi feito pela igreja e a igreja fazia independente do que estava e continua fazendo, independente do que está sendo feito pelo Estado. Inclusive, não é nem uma questão de ser católico, é simplesmente reconhecer o papel histórico da igreja. Entender que esse papel histórico existe e que ele não é voltado à tomada do Estado. A ideia de que comunista come criancinha, que comunista vai tomar sua casa e dividir sua esposa, hoje a gente toma isso como uma piada, mas isso era uma propaganda oficial da Igreja Católica, anos 30, 40. Com medo de... Não, é que comunista come criancinha. Eu sei, mas por que ela fazia isso? Ela fazia isso porque estava aliada às forças conservadoras, principalmente o alto clero, e queria fazer uma propaganda contra os comunistas, né? Fazer uma demonização dos comunistas e tal. Por que esse avanço seria ruim por... Desculpa, cara, mas é por causa dos episódios das grandes fomes, tá? Ninguém dizia, não, comunista literalmente come criancinha. Não, cara. É porque havia a noção de que nas grandes fomes comia cachorro. Havia toda uma movimentação significativa para a pobreza e para a miséria nessas regiões. Esse pequeno detalhe aí parece ser passado desapercebido. Não, na cabeça dele. Não, na cabeça era um déficit de interesse de classe. O alto clero muito ligado aos latifundiários, aos grandes proprietários de terra, grandes industriais. Então, por exemplo, isso era dito abertamente dentro de, por exemplo, uma população que não existia televisão, a rádio ainda era algo muito rarefeito no Brasil, né, muito mais presente nas grandes e médias cidades, mas se você fosse para o sertão de Pernambuco nos anos 30, o rádio ainda era uma raridade, o principal meio de comunicação ainda era o papel, vulgo jornal, e a maioria da população era analfabeta. E o grande detentor de um discurso de autoridade era um padre, né? E o padre dizia que comunista come criança. Tem uma coisa me incomodando muito nessa fala. Você vai me perdoar, cara. Eu falei disso no curso. Até convido aí, quem quiser comprar essa semana aí, tem lançamento e tal, mas eu
eu vou repetir o que eu falei no curso. Quem viu no curso viu melhor. Mas esse discurso me deixa muito puto. João Emanuel, esse discurso me deixa muito puto de verdade. Esse discurso, ele é, inclusive, autenticamente marxista. Os marxistas acreditam que as pessoas envolvidas ali... E eu nem quero saber se você é ateu, se você é o raio que o parto. Eu quero saber, cara, é o seguinte. Por que você trata a figura do padre, as decisões morais, o raciocínio moral em torno do padre, em torno das pessoas que estão, de fato, propagando a fé delas, como algo que não é realmente a crença delas? Ou seja, essas pessoas que elas veem determinadas decisões dessas pessoas de propagar a sua fé de determinada forma, de se opor a determinados grupos, por que nunca é uma verdadeira convicção intelectual que afetou esses padres? Porque nunca pode ser, do ponto de vista da igreja, uma verdadeira convicção intelectual que os afastou do comunismo? Por que é sempre um interesse dos grandes proprietários? Por que a figura do padre é considerada aqui a mesma de uma prostituta, vendendo seus ideais pelos favores e pelo apoio dos grandes latifundiários? Eu pergunto para você objetivamente, o que há que o latifundiário conseguirá comprar no céu? Nada. Do ponto de vista de um padre bem formado, não há nada que esse homem possa entregar em termos da sua convicção. Você não sabe o que você está dizendo, seu desgraçado, mas você está dizendo que o sermão do padre era falso. Você está dizendo que o padre tinha a intenção de incutar uma determinada ideologia ali e não conversar sobre, de fato, impressões intelectuais e, de fato, convicções que ele tinha para pastorear as pessoas que estavam ali. O que você está dizendo é que a fé dessas pessoas era falsa, que a fé desses padres era instrumental. Posta de se dizer, João Emanuel. Que isso, que vergonha, cara. E vocês tratam tudo como instrumental. Ninguém pode realmente discordar dessa merda que vocês defendem. Que não tem posição, tem espaço hoje na filosofia analítica, das estruturas mais logicistas, para conversar sobre o comunismo. Não tem. Filosofia política moderna, comunismo, merda. Ética moderna, comunismo, merda. Filosofia analítica, comunismo, merda. Por quê? Porque vocês olham pra tudo o que é diferente e entregam um rótulo, ao invés de perceberem por que esses caras estão dizendo que eu tô errado. Isso é assustador. A sua resposta não pode ser um rótulo. Desgraça.